Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Vai começar mais um Criando Oportunidades. Programa esse desenvolvido por mim, Lívia Andriolo. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, sou cantora, sou cantoterapeuta. E esse é um programa no qual eu desenvolvi para estar entrevistando os meus alunos, pessoas que eu conheço, meus amigos também, né? E principalmente o pessoal que está participando do meu projeto, né? E o projeto também do Gualtieri, que é o Merecer um Novo Dia, né? Esse é um projeto de gravação de vídeo coletivo e tem muita gente especial participando com a gente, tem profissionais de várias áreas. O que nos une é a vontade de cantar, de expressar a nossa alma por meio do canto. E é interessante que esse Criando Oportunidades tem o objetivo de compartilhar o que cada um é, né? Falarem um pouquinho da sua trajetória. E toda semana, né? Toda terça-feira, às 20 horas, eu estou aqui realizando essas entrevistas. Depois, essas entrevistas elas ficam lá no canal, registradas lá no meu canal do YouTube, Cantoterapia da Alma. E vocês podem ter acesso, vocês podem ir lá no canal, se inscrever. Toda semana tem videoaulas de cantoterapia gravadas para vocês. Temos também live show, tem as lives do Criando Oportunidades. Então tá muito lindo o canal e eu espero todos vocês lá assistindo os vídeos com a gente. Hoje, gente, é um tema assim muito importante, extrema importância, no qual a nossa convidada, né, que também participa do projeto Merecer um Novo Dia, cantando com a gente, ela vai estar aqui contando um pouquinho da sua trajetória de vida, né? Quem ela vai estar falando um pouquinho também da profissão dela. E o tema que ela escolheu para estar falando com a gente hoje é sobre o TEPT, né? Transtorno de estresse pós-traumático, né? Para quem não conhece aí, esse transtorno ele é acometido assim por muitas pessoas, né? Que sofrem, que passam por traumas, que já sofreram algum tipo de violência. Isso fica registrado, né, na vida da pessoa, em suas memórias, e é muito difícil lidar com isso, né, porque conforme a pessoa ela adquire esse transtorno, né, devido a um fator, assim, de violência, tem vários níveis, tá, gente? Eu não vou ficar aqui explicando, porque senão a gente vai tomar muito tempo da nossa live, e quem vai nos contar um pouquinho é a nossa convidada de hoje, tá certo? Gostaria de dizer também que todo transtorno tem tratamento, tem cura. A música, né, o canto é importantíssimo nesse processo. Além de terapias, né, passar por atendimento psicológico, também é importante fazer acompanhamento médico, psiquiátrico, principalmente para quem adquire o transtorno, para estar lidando aí com as suas dificuldades emocionais, que acabam interferindo muito, né, na sua qualidade de vida, no seu processo de vida diária. E vai ser maravilhosa a nossa entrevista. Então eu vou fazer um convite aqui. Fazer o convite para Jamile Galvão dos Santos. Boa noite, Oi, Jamile. Boa noite, Lívia. Boa noite, gente. Boa noite todo mundo que está aqui hoje. Veio compartilhar um pouquinho comigo das minhas histórias. Que bonita que você está. Eu Tudo bem? só... Gostei. Que linda. E essa fotinho aí atrás? Que Esse lindo! é meu sobrinho. Ele já tem 19, 20 anos de idade, mas na época ele tinha só um aninho e pouco, 2 anos, alguma coisa assim. E aí Muito o meu irmão
viajou e deixou aqui o quadro comigo. Muito lindo. Jamile, boa noite. Boa noite, gente que está entrando. Tem um monte de gente ali, amiga. Sim. Pessoal, gostaria de falar para vocês, primeiramente, que a Jamile, né, já falei muito já, mas a Jamile, ela é licenciada em Geografia e ela é mestra em Ciências Ambientais, além de ser mãe, né, ser casada. Ó, a filhona tá aí? Tá. Boa noite. Dá um tchauzinho pra ela, filha. Qual que é seu nome? Cecília. Ela tá perguntando seu nome. Cecília. Oi, Cecília. Muito prazer, Lívia. Ai, obrigada, Alessandro. Estão falando aqui que você é um ser de luz. O Alex Santiago está falando. O Alex Santiago. Ele é um grande amigo. Família Santiago toda me acompanha há muito tempo, desde menina por aqui, por esse APU. Que bom. Jamile, conta pra gente quem que é a Jamile. Então, esta pessoa que está aqui hoje, ela não é mais a pessoa que me conheceram alguns anos atrás, né? Eu estou em processo, eu estou renascendo. E eu estou me descobrindo e me conhecendo. Eu posso falar quem eu sou profissionalmente, mas a pessoa que eu sou, eu estou ainda em construção e, na verdade, eu estou conhecendo a Jamile agora, né? Estou fazendo surgir a verdadeira pessoa que eu sou, porque até então eu fui produto das crenças que colocaram na minha cabeça. Então, eu tentava ser alguém para agradar ou minha mãe ou meu pai, mas eu não era eu, entendeu? E aí, nesse processo todo, eu me formei, eu escolhi a geografia, né, como graduação, porque eu amo viajar, é uma coisa que é minha mesmo, né? Eu amo viajar e eu adorava conhecer gente, pessoas, lugares, culturas. Isso eu sempre gostei muito. Quando eu terminei a graduação, eu entrei, fiz um concurso na Prefeitura de Belém, me tornei professora da escola pública, eu optei pela escola pública mesmo, eu já dava aula no Rego Barros, que é federal, né? Fiz um concurso do Rego Barros, mas eu e o Paulinho, um professor de geografia, a gente ficou na maior sacanagem, mesmo durante o concurso, entendeu? Por isso que eu digo que eu não quis passar no concurso da federal. E eu já estava com a bala na agulha, já estava inscrita no concurso da Escola Pública Municipal. E eu achava que o município, as periferias de Belém, eu tinha mais aonde contribuir do que no nível federal, que era um público de uma classe mais elevada, né? Então, eu queria estar no meio do povão. E fiquei até 2003, continuei lá, fiz um concurso para o Estado e fiquei totalmente na escola pública, nas duas esferas. E em 2010 eu quis retornar para a minha área da geografia, do meio ambiente, que é uma coisa que eu gosto muito, sempre me preocupou muito, e eu fiz o mestrado em Ciências Ambientais em 2010. E está aqui a profissional, e agora renascendo a Jamile Galvão, se conhecendo, né? Muito bom. Aqui, vamos ver os nossos comentários. Contribuiu muito. A senhora é minha referência de vida. O BW de Brito. Ah, e é o Bruno. Olha, o Bruno é um aluno da escola pública, que foi meu aluno, assim, da quinta série até a oitava. E agora ele tá, eu acho que, Bruno me conserta, eu acho que você tá no Reino Unido, né? Aí na Inglaterra, né?
Me conserta se eu estiver errado. Eu te amo, minha amada professora, minha referência. Ele me acompanha o tempo inteiro, ele está sempre comigo, eu amo muito ele também. Que gostoso. É... Reino Unido, ó, ele está dizendo que ele está no Reino Unido. Aluno de escola pública, viu, gente? Ô, Jamile, qual que foi, assim, a motivação da sua profissão? É isso que eu te falei, eu gostava muito de viajar, porque assim, eu fiquei entre três... eu assim, tenho uma paixão por cachorros, né? Mas a minha paixão por cachorros é igual à minha paixão por gente, né? E fazer veterinária era muito caro para mim, né? Que não tinha um apoio familiar, né? Financeiro. É um curso que é muito mais caro, exige bem mais. E como eu adorava a gente, eu fiquei entre geografia, história e biblioteconomia, porque eu amo ler, né? E aí eu fiquei muito em dúvida entre as três e achei que a geografia, ela reunia tudo. Eu ia poder ler bastante, eu ia poder conhecer muito da história dos outros povos e conhecer muito da cultura, do espaço geográfico e tal. Então eu fui certeira. Realmente, a minha paixão é geografia. Ótimo. E, assim, nós conversamos, né, antes de estar realizando essa live, nós conversamos um pouquinho, né? Eu sempre gosto, gente, de conversar com todas as pessoas que eu realizo as entrevistas. É muito importante, né, para nós, assim, a escolha do tema eu sempre deixo muito à vontade, para que todos os entrevistados escolham o tema que gostariam de falar, articulados às suas profissões, a quem são, né? E a Jamile, assim, de tudo que a gente conversou, falando de profissão e tudo mais, aí ela falou assim, olha, eu quero falar da minha profissão, mas como atualmente, né, eu me encontro aposentada por motivos de saúde, eu gostaria muito de falar sobre um diagnóstico que eu adquiri, né, eu gostaria de estar falando um pouquinho para as pessoas sobre isso, né, e ela veio perguntar para mim se tudo bem, se eu concordava, e aí eu falei assim, olha, como que é isso para você, Jamile, né? Aí ela falou assim, não, tranquilo, eu estou realmente querendo falar desse assunto, né, do transtorno de estresse pós-traumático. Então, eu gostaria de, não eu, mas assim, acredito que o nosso público, né, gostaria de saber, assim, um pouquinho da sua história relacionado a esse transtorno e também relacionado à sua profissão. Conta pra gente. Olha só, eu digo que eu nasci numa briga, no meio de uma guerra. Eu sou a quarta filha, né, de quatro crianças. E quando eu nasci, o meu pai já estava fora de casa, na verdade, porque ele era militar, então como eles passavam dias, né, assim, dentro da base militar, ele foi levando as roupas dele aos poucos e a mamãe, não sei se não percebeu, se percebeu, não quis ver. E numa dessas vezes que ele retornou em casa, né, aí sempre tinha aquele revival, né, e tal, e eu nasci, eles já estavam separados. Eu fui concebida quando eles já estavam separados. Então sempre tinha muita briga entre eles, né, inclusive com agressão doméstica, né. Meu pai batia na minha mãe, nesses reencontros deles. Então, eu fui concebida já no meio dessa guerra, no meio de muita tristeza da minha mãe, no meio de muita agonia da minha mãe, né? E ele foi... tanto que eu tenho uma meia-irmã, uma irmã por parte de pai, que é só 9 meses mais nova do que eu. Então, eu nasci e ela já estava concebida, digamos assim. E aí, eu acho que o transtorno do estresse pós-traumático, no meu caso, ele vem desde aí, Lívia, porque uma criança, desde o útero, ela já começa a aprender. Isso foi uma coisa que a minha formação acadêmica me permitiu saber, né? A gente trabalha muito psicologia da aprendizagem e pela nossa profissão de ser professora, a gente tem que estar antenado com essas questões psicológicas, né? Então, eu procurava muito tentar entender como é que uma criança aprende
porque na minha cabeça não tinha ninguém burro, até pelo que eu passei, né? Até a minha mãe falecer, eu era exímia em esconder de todo mundo que eu passava, né, na minha casa. Então, eu tirava média só mesmo para passar, mas eu tinha muita dificuldade com matemática, eu tinha muita dificuldade para aprender. No momento em que eu me vi livre da situação de agressão que eu vivia dentro de casa, agressão sexual, né? A gente pode falar sobre isso, o abuso sexual infantil que eu sofria, eu não sei desde quanto tempo, porque eu bloqueei, né, algumas coisas na minha memória para sobreviver, e a agressão da minha mãe, porque minha mãe, ela, imaginem, gente, eu não estou aqui falando mal da minha mãe, amo minha mãe, né? Mas era uma mulher com 4 filhos pequenos, numa época, né, de ditadura militar, que a gente estava, né, acontecendo, e não formada ainda, né? Minha mãe terminou o 2º grau dela, magistério, quando eu já estava com 4 anos de idade. Então, ela foi estudar para ela poder trabalhar, para poder sustentar a gente. Então, ela, quando pegava a gente, era muita, 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 muita surra mesmo, qualquer coisa, né? Uma vez eu lembro que eu disse assim, vai começar o sítio do Pica, mas eu não tinha a menor noção do que era essa palavra, entendeu? E aí eu apanhei tanto na boca, tanto, tanto, tanto na boca, que os meus lábios ficaram como se tivesse uma abelha, né, entrada. Então, essas coisas, elas me traumatizaram demais. Então, foi somando, entendeu? Foram múltiplos traumas. A sobrinha dela, que ficava em casa com a gente, para cuidar da gente, tinha o aval dela para bater na gente também, se a gente aprontasse, né, fossem danados, mas ela se trancava no quarto comigo e me obrigava a satisfazê-la, né, sexualmente falando. Então, para mim, aquilo foi humilhação, foi uma violação, né? Não deixa de ser um estupro, porque é uma mulher, entendeu? Era uma mulher me obrigando a fazer alguma coisa que eu não tinha nojo, né? Muitas vezes eu, né, queria vomitar daquilo ali. E não podia pedir socorro para minha mãe, porque a mamãe, justamente por ser do jeito que ela era, ela não acreditava em nada do que a gente falava, né? Eu acho que tem algumas mães que ainda são assim. E eu não podia falar. E a sobrinha dela dizia assim, se tu falares, tu vai apanhar dela e vai apanhar de mim. E como eu vivia um ciclo de violência física dentro de casa, eu fiquei calada, né? Até que a minha mãe faleceu, acabou o abuso sexual, que aquilo, eu já tinha 11 anos de idade, aquilo era o maior terror, era pior do que apanhar da minha mãe, né? Então, eu já cheguei na casa do meu pai com múltiplos traumas. A perda da minha mãe foi um trauma absurdo, porque apesar dela, né, ser violenta, ela era a minha referência, né? Ela era a minha referência, ainda é uma referência. Algumas coisas eu me pego fazendo, né, que é dela, né? E eu fiquei sem ninguém conversar comigo. Gente, ninguém falava. Era proibido falar o nome da minha mãe, né? Ninguém nunca sentou para falar comigo, né? Eu lembro que eu tive um piripaque nervoso nessa época, porque eu não queria ir morar com meu pai. Porque, sabe aquela questão da parentalidade, né? Da mãe ficar falando mal do pai, da mãe falar da família, mal da família do pai. Então, a gente cresceu com essa ideia de que todo mundo da família do meu pai era péssimo, meu pai era péssimo também. Então eu não queria morar com ele de jeito nenhum, tinha uma madrasta também, né? Tinha ele casou com essa mulher com quem ele teve a filha que eu te falei, a minha irmã. Então eu não queria ir morar. Então ele entrou na justiça, porque eu estava na casa da minha tia materna, né? Contei tudo para ela do abuso sexual que eu sofri, eu estava louca para contar para alguém. Mas as famílias tendem a esconder o agressor, né?
Ela até acreditou em mim, mas protege. As famílias tendem a proteger, né, o agressor, geralmente. Então, eu falei assim, gente, ninguém fala nada sobre minha mãe. Parece que era proibido falar sobre ela. E ninguém quer falar nada sobre o abuso sexual que eu sofria, então eu cristalizei. Todas as emoções reprimidas, todas as dores que eu tinha na minha alma, elas ficaram cristalizadas. O que é que eu fiz? Eu tentei sobreviver. Então eu subia no alto de uma caixa d'água que tinha atrás da casa, para onde meu pai nos levou, em Coraci. E ali eu aprendi a rezar. Eu aprendi a amar a natureza e eu também comecei a cantar ali, né? Então, cantava músicas que eu gostava, músicas infantis, músicas que eu aprendi numa igreja que uma amiga minha de infância me levava, né? Deus mandou o sol brilhar, cair a chuva, abrir a flor. Então, ali eu comecei a cantar para aquele Deus, para aquele ser que todo mundo dizia que era a coisa mais linda do mundo, um acolhedor. Então eu entrei naquele coração e deixei que ele entrasse no meu coração também. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, pela intuição, né? Dali eu comecei a cantar, então eu comecei a utilizar a oração e o canto para eu não morrer, porque a vontade que eu tinha era de morrer, né? Eu tinha uma vontade tão forte de morrer que inconscientemente eu procurava a morte. Então eu tive um histórico de internações, né? Internações Quando assim, diga. Não, eu ia perguntar quando que começou isso, esses sintomas aparecerem e você ir procurar ajuda, né? Terapêutica, médica, psicológica. Eu fui uma criança, um bebê e uma criança problemática. Meus dentes, eles têm bastante problemas e são amarelados porque eu tomava antibiótico desde bebê. Então a garganta era o foco. E como eu estudei metafísica da saúde para poder entender o que eu sou e o que estava acontecendo com o meu corpo, que entrou em colapso, a garganta, ela é o teu instrumento de voz, de fala. Se você apanha, se você tem uma mãe ou a tua referência, né, de infância, se ela te menino, não faz isso, menino, não mexe aí, menino, entendeu? Ela tá te sufocando o tempo todo, você começa a ter problemas na garganta porque você não pode falar, você quer falar e você é reprimido, né? Outra coisa, eu sempre fui chorona, gente. Eu choro, eu sou muito emotiva, eu sou muito sensível, né? E lá em casa, choro era sinal de fraqueza, né? Então tudo eu trancava na minha garganta. E aí a minha garganta supurava. Eu só vivia com infecção, né? Na garganta. Então eu passava, assim, dias e dias no hospital. Então eu tô te falando que os meus sintomas de TEPT, eles estavam aí desde a infância, né? Mas eles ficaram piores depois que a minha mãe morreu, com certeza. Porque a tua referência era a minha referência, que tinha ido embora, né? Então me senti perdida no mundo, aí começou a espocar tudo, entendeu? A sua mãe faleceu, você tinha quantos anos? Tinha acabado de fazer 11. 11. Ok. E aí você ia falar que passou por algumas internações por conta Olha, disso que você sentia. sim, os primeiros sintomas, a metafísica da saúde diz que a tua pele é a última forma do teu corpo gritar por socorro. Então, se eu não podia falar, se eu não podia ser ouvida, eu comecei a ter urticária nervosa. Eu era internada frequentemente. O pessoal me dava tudo quanto é injeção, né? Eu ficava toda empolada. Isso foi dos 12 anos de idade até os 17 anos. Como meu pai era militar, eu encontrei um médico fabuloso, o Dr. Bacelar, que já deve estar
aposentado. Ele é um médico dermatologista que era militar na época. E ele percebia que toda vez que eu entrava no consultório com meu pai, eu já vinha nervosa. Eu já vinha sem poder falar. E o meu pai, quando ele fazia alguma pergunta para mim, tinha 12 anos, né? 12, 13 anos, ele perguntava para mim, antes de eu responder, meu pai falava no meu lugar. Um dia, ele botou meu pai para fora. Eu já estava com 15 anos. Ele botou meu pai para fora. Meu pai ficou muito bala da vida, porque o papai também era violento, né? Mas como eles, hierarquicamente, ele era um posto acima do meu pai baixou a cabeça e saiu. Aí sim eu pude falar. Ele abriu o jogo comigo. Ele disse assim, o teu problema está dentro da tua casa, né? Eu fiz assim. Ele disse, já percebi que teu pai ele é bem estressado. Isso te afeta, né? E eu, só chorando, entendeu? O que ele fez? Ele me internou. Ele me tirou de dentro da minha casa. E eu fiquei internada lá por vários dias. Ele era uma pessoa maravilhosa, jovial. Acho que ele tinha assim, um anjo da guarda com ele, sabe? Porque ele brincava muito comigo lá dentro do hospital, então eu relaxei. Quando eu relaxei, a urticária toda foi embora, sem precisar de medicamento nenhum. E aí ele começou a me dar um remédio chamado hidroxizine, né? Que é uma droga que trabalha essas questões nervosas. E aí, quando passei 2 anos tomando hidroxizine, e aí, quando eu completei 17 anos, ele me chamou e disse assim, olha, se você não conseguir controlar as suas emoções, você vai ficar dependente desse remédio. E eu me pelava de medo de drogas, né? Drogas, né? E tal. E aí, eu comecei a trabalhar. Foi aí que eu comecei com essa pessoa, que eu comecei a entender que tudo que o meu corpo fazia era tentar jogar para fora todas as emoções que estavam aqui cristalizadas, reprimidas dentro de mim. Certo. E quando que você começou a ter a oportunidade de se expressar falando, se comunicando em palavras, os teus sentimentos, aquilo que estava acontecendo com você, o que já tinha acontecido, e que por muito tempo ficou embutido, né? Dentro de você. Eu digo, Lívia, que foi uma catarse e 2 gatilhos, tá? A catarse foi o meu pai adoeceu de câncer de pâncreas em 2006. E eu trouxe ele para o meu colo. Eu larguei meu esposo aqui, em Castanhal, né? Não tinha filhos ainda, né? Larguei meu esposo e trouxe meu pai para o meu colo, né? E aí, câncer de pâncreas, todo mundo sabe que é um diagnóstico fatal. A pessoa tem 1 mês, no máximo 2 meses de vida. Por mais dinheiro que a pessoa tenha, né? E eu segurei na mão dele e cuidei dele. E fui para tudo quanto é canto. A gente foi até para o Rio de Janeiro, né? A gente andava muito em hospital procurando formas. E a gente tinha uma chance de fazer uma cirurgia, que era uma derivação do estômago direto para o intestino, porque o tumor já estava comprimindo o estômago dele. E só que pela idade dele, há 5 anos, quando ele teve o diagnóstico do câncer de pâncreas, a chance dele de sobreviver a essa cirurgia de grande porte era 5%. Então eu falei para ele, eu fui clara, né, deixei claro quais eram as... Opa, tá, voltou, né? E sim, a gente foi embora para o Rio de Janeiro. E eu fiquei lá 35 dias no Rio. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. A gente ficou 35 dias no Rio de Janeiro até que decidissem operá-lo, porque estavam esperando que ele morresse, né? Com medo, eu acho que de mexer, né, nele por dentro. Ele não só operou, como ele voltou andando para Belém. E aí teve uma sobrevida de 9 meses, né? Ficou um tempo aqui na minha casa, né?
Depois ele pediu para ir para a casa dele, depois ele pediu para ir para o abade, que ele amava, que era o lugar onde ele tinha nascido, em Curuçá. E nesse momento em que eu fiquei no hospital, passei 35 dias direto com ele no hospital, ele me contou, Lívia, a vida toda dele, né? Ele me contou a infância difícil dele, o quanto que o pai dele espancava ele, o quanto que o pai dele colocou responsabilidades de uma família imensa que ele tinha, né? Como ele assistiu à morte do pai dentro de uma canoa, os dois juntos trabalhando numa canoa, né? E o pai morreu ali de cirrose, né? Hepática, tudo indica pelos sintomas que meu pai deu. E ele teve que assumir toda a família dele desse jeito, né? Meu pai tinha muita vontade de ser saxofonista, e quando teve uma banda num coreto lá no Abade, o pai dele deu uma surra nele porque ele tinha conseguido que as aulas, né, de música, e o pai dele não permitia, disse que ele tinha que ficar no roçado. Então eu te digo assim, uma pessoa com esse histórico, o que podia reproduzir na sua vida, na sua família, né? Então, eu soube do contexto histórico da infância dele, assim como ele também me contou toda a vida dele pregressa, enquanto a gente estava passando fome aqui em Belém, ele estava flauteando, ele estava passeando, ele conheceu o Egito, ele conheceu Roma, ele disse que ele bebia uísque caro, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo. Ali foi a minha catarse, sabe? Enquanto ele contava tudo aquilo, eu lembrava de todo o nosso sofrimento aqui em Belém. Sendo despejado de casa, porque minha mãe não dava conta de pagar aluguel, né? Sofrendo despejo, sofrendo corte de luz. Ai, gente, olha, vinha gente para cortar a luz da gente, é um trauma, né? E a gente fazia acontecer isso. A gente virava o pagode, assim, na molecada, todo mundo falava da gente, né? Ih, não pagou a luz, não pagou a luz. Essa era uma vergonha muito grande. E a fome, né, que nós passamos. Teve uma amiga da minha mãe, que graças a ela e alguns parentes da minha mãe, a gente não morreu de fome. Mas o meu irmão mais velho, com 15 anos de idade, foi internado em estado de subnutrição, né? Então, foi um choque para mim. Essa foi a catarse. E ouvi toda a vida dele maravilhosa, enquanto a gente aqui estava passando tudo isso. Então, isso foi a catarse, né? Eu digo assim, fez tudo vir à tona, né? Tudo aquilo que estava lá escondido, porque todo mundo que me conhece, ai, Jamile sorriso, Jamile é feliz, porque eu tinha conseguido, através da música, eu tinha conseguido, através da doação, me doar para os outros, esquecer da minha história. Mas a minha história estava aqui dentro, ela queria sair, né? Essa foi a catarse. Em 2012, né, chegou a minha filha, que não é do meu útero, né? Porque eu, achando que eu era péssima, que eu era horrível, que eu era ruim, eram as crenças negativas que eu tinha, herança da minha mãe, né? Que dizia, vocês são a cara do teu pai, vocês não prestam, porque meu pai não prestava. Se a gente era a cara do meu pai, então eu entendi que eu era feia, que eu não prestava, que eu era ruim. Todos nós tínhamos isso, né? Nós 4. E aí eu achava, a minha gineco dizia assim, Jamile, não tem mais nenhum motivo fisiológico para você não gerar uma criança. O problema está aqui na tua cabeça. E realmente estava, né? Eu achava que eu não ia ser uma boa mãe. A Cecília chegou em 2012 de uma forma que eu não podia dizer não para ela. Eu não podia dizer assim, sabe, não vou, que eu vou ser uma boa mãe. Não, ela chegou para mim e eu acolhi. E nesse momento, Lívia, eu comecei a ter alguns comportamentos maternos que eram da referência da minha mãe, mas que entravam em conflito com quem eu sou, com a Jamile que eu sou. Eu não quero violência, eu não gosto de violência. Eu não acredito na educação de uma criança com surras, né? Isso não educa, não contribui. E aí eu me pegava tendo algumas reações que não eram minhas. Foi por causa da Cecília
que eu fui atrás de psicólogo para dizer assim, não tem algo errado comigo. Eu comecei a me sentir culpada e chorar por determinadas reações. Quando ela tinha 2 anos, começa aquele período de birra, né? Eu ficava assim, ai, meu Deus, me dava uma ansiedade dela com a birra, né? E aí eu abraçava ela, abraçava. Minha filha, pelo amor de Deus, para. Minha filha, eu tô aqui com você. E ela ia se acalmando, sabe? Então eu fui entendendo que não era, o único meio não era ficar brigando, né? Para, não fala, não, para com isso. Botar embaixo de chuveiro, né? Para dar chuveirada, não eram as soluções. Isso não acalmava a Cecília. Isso não trazia conforto para ela. O que trazia conforto para ela era o abraço, o acolhimento, né? Eu dizer que eu estava lá com ela, que eu entendia ela. Então eu comecei a ter essas dubiedades. E aí eu disse, não, tem algo errado comigo. Então, quem é essa pessoa que por instinto, né, no calor das emoções, pensa em dar uns muxicão, pensa em botar embaixo do chuveiro. Mas aquilo me feria tanto, que eu chorava junto com ela, entendeu? Então a Cecília foi um gatilho. É que você começou, se você me permite, né, fazer uma observação. Sim. Ela, assim, me parece que você teve esse start, assim, de procurar a psicoterapia, né, o atendimento psicológico, depois que você começou a perceber que começou a existir um conflito aí das suas emoções nos cuidados com a Cecília, do tipo, no sentido de padrões de repetição, né? Se você não tivesse, por exemplo, se ligado que muito desse lado instintivo, que não é somente instintivo, mas muito do teu subconsciente ali, que foi passado para você da criação da sua mãe para com você na sua infância, né? Poderia ocorrer uma tendência de você repetir os mesmos comportamentos da sua mãe, caso você não tivesse tido esse start de buscar ajuda, de buscar uma terapia. Sim, é isso que Lívia. Isso. Foi por isso que eu escolhi esse tema, porque houve recentemente, e várias, sempre está vindo no noticiário, de alguma criança que está sendo espancada, que está sendo silenciada, que está sendo acuada dentro da própria família, ou pelo padrasto, ou pela própria mãe, ou por algum tio, entendeu? Sempre está acontecendo isso. E geralmente, por exemplo, o meu caso foi um caso que, graças a Deus, né, a minha história de vida me levou a procurar um tratamento, mas eu nem sabia que eu era portadora, né, de múltiplos traumas, né? Eu sabia que eu tinha traumas, mas eu nem sabia que isso tinha tratamento. A gente tem um preconceito com psiquiatra muito grande. Então, quando falava em psiquiatra, eu achava assim, meu Deus do céu, é médico para doido, e eu não sou doida. E tinha alguns psicólogos que me atendiam e diziam assim, você não tem nada, justamente porque eu tinha bloqueado a minha infância e construído uma mãe alternativa para mim, né? Porque é muito difícil para uma criança que o córtex, o que é o nosso racional? O córtex frontal. As emoções, elas ficam no cérebro reptiliano, aqui atrás. Sim. A criança, um ser humano, a parte do córtex frontal, ele só vai se desenvolver completamente aos 25 anos de idade. Você me corrige se eu estou errada, tá? Mas aos 25 anos de idade, na fase adulta. Então, para uma criança até 17, 18 anos de idade, você não tem um córtex frontal desenvolvido para entender por que a mesma mão que te acaricia, a mesma mão que te dá amor, é a mesma mão que te espanca. Isso é muito louco para a cabeça de uma criança. Então, o que eu fiz para me proteger? Assim que ela faleceu, eu criei uma mãe ideal. A mãe que eu sou para minha filha, eu criei como se fosse para mim. A minha mãe tivesse... Eu criei uma outra mãe, né? Até porque ninguém falava comigo sobre ela. E assim foi.
Em 2018, eu comecei a tratar o transtorno o TEPT, né, transtorno do estresse pós-traumático, com terapias holísticas, porque eu não queria ficar dependente dos fármacos do psiquiatra, né? E eu já estava tomando desde 2016, 2 anos tomando remédios para acabar com a crise de pânico, para acabar com a ansiedade, a depressão, a ideia suicida, né? Então, em 2018, eu comecei a fazer terapias holísticas, né? Cromoterapia, reiki, aplicação de reiki, né? Que é equilíbrio das energias. Sim. Reorganização dos chakras. E eu fiz uma terapia que eu não sei o nome, uma terapia holística, com uma terapeuta chamada Bela Almeida, e ela me ajudou a desbloquear a memória. Toda vez que eu entrava num psicólogo, eu dizia assim, eu não quero voltar ao passado. Eu quero saber se dá para me consertar de hoje para frente. Se eu precisar voltar ao passado, eu não volto nesse consultório. Eu fazia isso. Tinha um hipnoterapeuta aqui em Castanhal que eu não procurava, porque eu dizia assim, ninguém vai entrar na minha mente. Eu não quero ninguém entrando na minha mente. Eu morria de medo dos meus quartos escuros. Por quê? Porque tinha uma criança aterrorizada, trancada lá dentro daqueles quartos, né? Se escondendo de mim, se escondendo do mundo, que não confiava em ninguém. Eu fiz o meu marido, Eliseu Souza, sofrer muito, porque eu não confiava em ninguém, eu achava que ninguém poderia me proteger. Porque se a tua mãe não pôde te proteger de uma abusadora sexual, né? Quem vai te proteger nesse mundo? Então eu ficava fugindo, né, de tudo isso, das pessoas que me amavam, eu ficava fugindo, né? A família Jardim Souza, a família Perini România, que me deu muito amor, que me deu muito carinho, 2 famílias que na minha adolescência eu saía da casa do meu pai para poder estar lá com eles, né? Passava mais tempo com eles do que na casa do meu pai. Foram famílias que me acolheram, mas que eu tentava me afastar ao mesmo tempo, porque eu achava que ninguém podia me dar amor, eu não era merecedora de amor. Lívia, como é que está nosso tempo? Nós temos aí 15 minutos para a gente ir para os momentos finais. Então, assim, tudo isso que você está nos contando é de extremamente, assim, é de extrema importância para todos nós. Eu acredito que para você mais ainda, porque você está tendo, assim, essa oportunidade de pôr para fora de uma maneira bem articulada e refletida, né, sobre tudo que aconteceu. Mas, assim, se você me permita só prosseguir um pouquinho adiante, pelo que eu entendi, assim, você começou a se expressar melhor e a começar a falar mais de você depois do falecimento do seu pai, né, como você já disse, por ele ter se aberto com você, ter contado a história dele, né, ele teve... É como se ele falasse assim, olha, agora fale de você, né? Ele te deu assim a liberdade para isso. E você, né, graças a Deus, aí foi acolhida por pessoas que, de alguma forma, né, são especiais aí para o seu coração e que te fortalecem até hoje, né? O seu marido, com certeza. Uma pessoa que te apoia, que está sempre do seu lado, e que por mais que ele conheça a sua história e ouça e esteja com você nas suas dificuldades e nas alegrias também, com certeza deve existir muita compreensão, né? Tem que ter muito respeito, né? Porque, poxa, a gente está falando de vidas, a gente está falando de história, né? E para você ter chegado até aqui para estar contando a sua história para a gente, e queira ou não, está instruindo também outras pessoas que passam ou já passaram por situação semelhante a buscarem ajuda, a estarem aí se permitindo a passar pelo processo terapêutico, porque imagina, gente, vocês esperarem 15, 20 anos para contar algo que aconteceu com vocês e que não pode ser dito, né? O quanto que isso machuca, o quanto que isso fica ali dentro e, poxa, por mais que você tenha várias situações de vida aí felizes e muito promissoras, aquilo sempre volta de alguma maneira, né? Até mesmo
por conta disso que existe esse diagnóstico, né? Porque o trauma, ele sempre volta na forma de sintomas, né? E é uma coisa que você tem que estar sempre cuidando e estar sempre lidando com isso, né? E não somente com a psicoterapia, mas com o apoio das pessoas que te amam, com as suas reflexões pessoais, com o tratamento psicológico e também o medicamentoso, não sei se você ainda faz ou não. Ainda. Porque eu tenho muita dificuldade para dormir. O que eu quero deixar claro aqui para todo mundo é que, por mais que eu tenha a opção de ser feliz, eu quero ser feliz, eu gosto de ser feliz, eu amo cantar, eu amo dançar, tem sempre uma coisinha não, uma coisona imensa me impedindo aqui dentro, né? Então, eu olhava assim para mim e dizia assim, meu Deus, não faz o menor sentido. Eu tenho um marido que ele me ama até quando eu sou o pior monstro que vocês podem imaginar, né? Ele me ama no meu pior. Eu tenho uma filha, gente, a Cecília, quem conhece a Cecília, ela é um ser de luz. Ela é um pedacinho do céu que veio para mim, sabe? Uma filha maravilhosa. E mesmo assim, com tudo isso, meu sonho de ser mãe realizado, um marido que estava do meu lado, mesmo quando eu era a pior pessoa do mundo, eu não conseguia ser feliz. Então, às vezes, a gente diz assim, é maluco isso, não é maluco, entendeu? São emoções que inconscientemente elas querem sair de dentro da gente. Só que a gente tem uma pessoinha dentro da gente chamada ego. E esse serzinho, o ego, ele te cria armadilhas para se esconder de ti, né? Então, o meu tratamento do TEPT, que eu estou seguindo, que eu estou entendendo, são dois caminhos. O perdão, né, das pessoas que me agrediram, né? Eu preciso perdoá-las, né, profundamente, de todo o meu coração. Para fazer isso, eu preciso entender, não mergulhar no contexto delas, mas olhar para elas com os olhos de Jesus, né? Eu acho que, por exemplo, esse rapaz, o Lázaro, tá todo mundo caçando aí. Eu me pergunto, que dramas horríveis esse rapaz passou na infância dele para ele ser esse monstro agora, né? Então, nem todas as pessoas que passaram por abusos na infância tiveram a felicidade e a bênção de encontrar as pessoas que eu encontrei na minha vida. A família Perini România e a família Jardim Souza. O pai do meu marido, que é meu sogro, ele foi a minha figura paterna que eu precisava, que eu buscava desde criança, né? Eu lembro que quando eu adoecia, meu pai me pegava e me jogava dentro do hospital. Ele não queria nem contato. O seu Enéas, pai do meu esposo, quando eu cheguei aqui no APU com 14 aninhos de idade, eu tive uma crise de garganta, fiquei doente muito, muito, muito gravemente. Gente, ele chegou no quarto com um pratinho de biscoito, chá com leite e ficou tocando violão para mim. Nunca ninguém fez isso para mim. Então, é uma pessoa que me amou sem me perguntar de onde eu vinha. Imagina, gente, uma menina que tem 14 anos de idade, passando o final de semana na casa, né, que tem vários rapazes, né? Eu ainda não era namorada do Eliseu, mas todo mundo jovem, né? Todo mundo com a mesma idade, mais ou menos, né? Então, ele nunca questionou assim, essa menina largada da vida. Nunca teve nenhum preconceito. Ele me deu amor que eu não tive das figuras paternas e maternas. Assim, não a figura que eu queria que meu pai fosse, entendeu? Ele foi o pai ideal, aquele que estava na minha cabeça, que eu acho que tem que ser. E foi por causa dele que eu curei,
né, muita coisa dentro de mim e buscava a consciência crítica. Aí que a geografia entra, né? A geografia ela nos dá essa possibilidade da consciência crítica, de você criticar, perguntar, questionar. Então, dizer assim, meu Deus, por que que eu ajo de forma violenta com as pessoas? Por que que eu sou reativa? Se alguém me olhava, eu já pensava que a pessoa estava me condenando, que a pessoa estava me culpando. Ou então eu pensava que eu tinha... Então eu comecei a me questionar. A geografia ela me trouxe essa consciência crítica a meu respeito. E eu comecei a me perguntar. Quando aconteceu a situação com meu pai, eu fui atrás. Então, o que eu quero... Eu fui atrás de tratamento. Então, o que eu quero dizer para as pessoas que, mesmo inconscientemente, a gente se sabota. E o apoio de um psicólogo, o psiquiatra é o médico das emoções, gente. O psiquiatra, ele ajuda a gente a tratar as nossas emoções. O psiquiatra, ele não é médico de doido. Ele é um médico que ajuda as pessoas a tratar suas emoções. Né? Infelizmente, ainda tem muita mistificação, né? Muita gente ainda não conhece o real trabalho de um psicólogo, de um psiquiatra, e assim... E deveriam conhecer o quanto antes para que não se agrave, né, os sintomas de algum diagnóstico que a pessoa às vezes nem sabe que tem, né, mas que precisa ser tratada, precisa ser olhado, né, com carinho, com inteligência, com atenção, para que não passe tantos anos aí de sofrimento sem você saber o que você tem, né? Eu percebo que você demorou muito, Jamile, para buscar ajuda, né? Foi. Assim, de repente poderia ter buscado antes, né? Teria sido menos difícil, menos doloroso, talvez, né? É por isso que eu tô aqui, é por isso que eu aceitei fazer essa live. Porque eu quero dizer para as pessoas, para elas procurarem o quanto antes, né? O psicólogo, o apoio do psicólogo, tem algumas coisas. A sociedade brasileira, ela é uma sociedade que historicamente é violenta, né? A gente teve a escravidão, a gente teve o patriarcalismo aqui muito forte, né? Então, a gente tem essa tendência de criar de forma mais rígida uma criança. E a gente precisa de amor. A gente precisa criar as pessoas com muito amor. A gente precisa se amar, amar um ao outro, como o seu Enéas fez, né? Acolher as pessoas sem preconceito, sabe? Trazer para o peito, acolher. Por isso que eu decidi vir aqui contar a minha história não pelas dores, não pelos sofrimentos, mas contar a minha história para dizer assim, gente, procurem. Mesmo que vocês não tenham um problemão do jeito que eu tive, a minha história, que parece uma novela mexicana, né? Mas tem algumas coisinhas pequenas que você pode procurar ajuda antes que se somatizem. Porque a fibromialgia nada mais é do que a soma de vários traumas, né? Então, hoje eu sinto dor pelo corpo todo por conta desses múltiplos traumas trancados dentro de mim. Eu nunca falei para ninguém. Nunca falei para ninguém. Nada disso que eu estou falando aqui agora, né? Publicamente, né? Então, se eu vim aqui expor a minha vida, eu vim de coração aberto para dizer para as pessoas, procurem tratamento, procurem ajuda, né, de um psicólogo, de um psiquiatra. Procurem falar de suas dores. Eu não sei por que hoje em dia não, sempre a nossa sociedade não fala de dor. Nós estamos vivendo um problema de pandemia aí e tem um negócio de uma positividade que eu acho tóxica, né? Tudo bem que a gente cante, que a gente fale, isso eu acho positivo. Mas na hora que um amigo vai embora, que uma pessoa da comunidade vai embora, a gente não vai sentir, a gente não vai falar sobre aquela dor, a gente tem que botar para fora. Porque a dor cristalizada, ela se transforma em dor física, dor no corpo físico. Era isso que eu queria aqui hoje, né, trazer para as pessoas. Muita gratidão, Jamile, por você ter conseguido aí contar a sua história a público, né? E também muita gratidão pela confiança, né? Queira ou não em mim, porque nós conversamos antes, né? De você estar aqui e para mim, assim, eu me sinto muito bem em saber que
devido à nossa conversa, né? Ela foi terapêutica para você a ponto de você conseguir transmitir aqui para o pessoal tudo que você precisava, mas ainda não transmitiu tudo, gente. Falta ela falar mais ainda da importância da música, do canto na vida dela, né? O quanto que isso colabora também para que as suas emoções vamos dizer assim, se transforme, sabe? Que nem aquela borboletinha, né? Da transformação, né? Porque é isso que eu percebo, assim, o quanto que a música proporciona essa transformação nas pessoas. Então, fala um pouquinho da sua relação com a música e também da sua participação no projeto Merecer um Novo Dia. Então, eu sempre cantei, né? Cantei e dancei. As duas coisas me ajudaram a chegar até 2016 sem suicidar, né? Sem pensar, né, em suicídio nem nada. Aquilo, cantar para mim era a coisa mais maravilhosa do mundo. Embora eu não seja afinada, eu nunca tenha trabalhado a minha voz, mas eu amo cantar. E eu canto músicas. Eu ia dirigindo daqui para Belém trabalhar, som no último volume e cantando alto, assim, sabe? Quando tinha semáforo, né, engarrafamento, tava todo mundo com a cara fechada no engarrafamento e eu lá, 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 cantando a música que estava dentro do carro e dançando, entendeu? Então, isso me ajudava bastante, né? A Lívia, ela me encontrou. Eu acho que foi num grupo de yoga para as crianças, não foi, Lívia? A Lívia me encontrou, não fui eu que procurei a Lívia, não fui eu que achei a Lívia, foi ela que me achou, foi o universo que me mandou a Lívia. E ela me fez uma chamada no WhatsApp dizendo que ela tinha um projeto chamado Merecer um Novo Dia, não é isso? Tinha tudo a ver comigo. Foi no ano passado, né, Lívia? Tinha tudo a ver com a minha história. Eu queria me dar uma chance de renascer. Eu queria me dar uma chance de um novo dia, de viver uma nova vida, rasgar aquela pele de Jamile sofrida, de Jamile abusada, de Jamile violentada, humilhada, e virar uma borboleta, entendeu? E aquele projeto dela, assim, de cara eu disse sim. Sim, porque eu gosto de cantar, né? E Merecer um Novo Dia era uma forma de eu dar essa oportunidade para mim. E aí a gente foi, um desafio muito grande que eu achei, cantar em público, gravar gravar uma música que eu nunca tinha ouvido na minha vida, mas que eu lembro, viu, Lívia? Ainda lembro o refrão. A cantar e cantar e cantar, vou agradecer, merecer. Gente, é muito... A música, olha, ainda me arrepio. Eu ainda me arrepio, né? Então aquilo expandiu a minha alma. E aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou gravar esse áudio para essa moça. Ela merece, porque a letra da música é muito linda. E o projeto é muito bonito. Reuniu um monte de gente pelo mundo, né? Que nunca ainda poderia não terminou, hein, gente? O pessoal tá... Só um parênteses. O pessoal aí que participa do projeto já gravaram seus áudios, que está em processo aí de construção, né? O maestro Gualtieri vai fazer... Está em processo, né? De compor aí toda a música com as vozes. Vai juntar as vozes de todos vocês, né? De todo mundo, para depois vir a segunda etapa aí dessa realização, que é cada um gravar os seus vídeos, cantando, se expressando, né? Lembrando que esse não é ainda o curso de cantoterapia, tá, gente? O projeto Merecer um Novo Dia é o projeto de gravação de vídeo coletivo, né? Onde se transforma depois no coral online. Eu estou tão empolgada com a atividade que eu vou fazer parte da turma de cantoterapia da Lívia. Eu quero trabalhar melhor minhas cordas vocais, né? Quero aprender a respirar, né, no tempo que sai a voz. Eu quero. A minha alma se expandiu, isso foi ano passado, gente. Teve um monte de professores que foram embora para outro plano, né, vítimas de Covid. Eu estava arrasada, quando a Lívia me fez esse convite. E quando eu cantei aquela música, eu nem cantava aqui dentro de casa, porque eu não achava que era permitido. Sabe, eu estava num luto eterno, né? E quando eu cantei a música que a Lívia trouxe para a gente fazer do projeto,
minha alma se expandiu. Eu disse, gente, é uma forma de eu cantar por todos os meus amigos que foram embora. Eu lembro que você ficou bem feliz. Você até gravou rápido o áudio, você me, né, ligou e tudo, e falando, ai, vê se ficou bom e tal. Gente, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Sabe, eu floresci, né? E desde lá, do ano passado para cá, eu voltei a cantar aqui dentro de casa. Eu baixei um aplicativo de karaokê. Mas não foi ano né? passado, não. Esse projeto é desse ano, não é do ano passado. O ano passado a gente fez. É que passa tão rápido, né? Mas não, foi esse ano. É desse ano. O ano passado nós fizemos, eu e o Gualtieri, né, com o grupo, nós fizemos o A Cantar a Bailar e O Cigano, que são outras músicas autorais nossas, né? Então, desde o ano passado a gente vem fazendo, realizando. Parece que eu te conheço uma eternidade, Lívia. Parece que eu estou contigo há mais de um ano. É desse ano mesmo. Né? Gente do céu, na minha cabeça era do ano passado. Olha. E eu sei que fez muito bem, né? Eu tô cantando, baixei um aplicativo de karaokê aqui em casa. Tô cantando. O aplicativo tem umas dicas sobre exercícios de respiração, né? Eu tô fazendo, eu tô amando e vou entrar na tua turma de cantoterapia, viu? Eu tô adorando essa ideia. Uma coisa que vai te fazer extremamente bem, Jamile, que eu percebo, tá? Depois de você ter contado essa história pra gente e tudo mais, porque no nosso curso a gente tem essa parte que a gente ensina a respirar corretamente, a gente faz exercícios vocais, exercícios de voz, canta a música, mas o foco mesmo desse trabalho, desse curso, é a terapia, né? Cantoterapia, ou seja, onde a gente tem a oportunidade de a cada aula conversar também sobre as nossas emoções, o nosso sentir. Exato. Então a gente faz análise da letra da música relacionada ao dia a dia, ao cotidiano. Por exemplo, você acaba de cantar uma música MPB, né? Do nosso curso, que nós que escolhemos a música, relacionada aos 7 chakras, né, os nossos centros de energia, e que tem a ver com aquele chakra em específico que está sendo trabalhado. Então, por exemplo, você está lá cantando e de repente, poxa, aquela música falou com você de alguma forma, né? Você leu a letra daquela música e falou, nossa, isso me fez lembrar tal etapa da minha vida. E aí, na nossa roda de conversa, que é o segundo momento da nossa aula, cada um tem a oportunidade de contar, né? Qual foi a lembrança que veio daquela canção. Então, é bem gostoso, porque a cada aula é a terapia de grupo mesmo. Cada um fala mesmo sobre o que aconteceu, qual é o significado que você vai dar para isso que você está acessando de você. E aí, a gente vai trabalhando o auto-amor, autoconhecimento, o sentir, o perdoar, o se gostar mais, o se doar. E quem se doa demais, né, para os outros, às vezes, se doar um pouco mais para si mesmo também, né, o quanto que isso é importante. E vamos trabalhando autoestima e nos fortalecendo como grupo, né? Porque esse online, assim, esse curso online, mesmo o interessante é que tem pessoas de vários estados, né? Você mesmo está tão longe de mim, eu te conheço, você me conhece, e jamais nos conheceríamos se não fosse esse meio, né, de comunicação que é a internet. Que olha isso, gente, eu tô aqui em São Paulo, a Jamile tá em Castanhal, né? Castanhal, Pará. No Castanhal, Pará. Olha isso! Né? Quando que a gente ia se conhecer pessoalmente se não fosse por meio aí da internet, né? Então tem as coisas boas também, né? Pois é. Eu acho importante da música isso. A gente pode... Eu até nem te falei isso, né? Eu bloqueei a minha memória da infância, mas eu lembro todas as músicas da década de 70. Então, a música, o canto... A música ela já tem uma importância muito grande com as nossas emoções. E quando a gente canta, foi o que eu descobri com a tua terapia, com a cantoterapia, quando a gente canta, a gente expande a alma. Aquele ditado antigo, quem canta seus males espanta, é super verdadeiro. Sim. Eu estou conseguindo
me reerguer, sair do casulo através de cantar. Então, eu só tenho a dizer para vocês isso, deixar como mensagem isso. Procure uma terapia que vai te dar um apoio para trabalhar. TEPT não tem o remédio da farmácia, ele não vai tratar lá dentro das tuas emoções, mas o canto, o crochê, a aquarela, né? A aquarela. Você faz crochê também? Deixa eu ver de novo. Deixa eu ver de novo. Que lindo! Olha. Eu faço bonequinhos de crochê, bonecos para Cecília, qualquer boneco eu faço, né? Imagina aí, qualquer personagem, Alice no País das Maravilhas, tem a Chapeuzinho Vermelho, eu faço bonecos de amigurumi, eu faço mandalas grandes, mandalas no colar, faço também brinco. Então, tudo isso veio me ajudando, agregando, né, a tratar. Não é a medicação. A medicação, ela é um suporte. Você está trabalhando a sua criatividade, né? Trabalhar a criatividade, se ocupar, né, de tarefas maravilhosas. Né? A autoestima. E o canto, ele vai me agregar mais ainda, vai me ajudar ainda mais a expandir a minha alma, a fazer nascer a Jamile verdadeira que eu sou. Amém. Jamile, eu só vou dar um instante, ler os nossos comentários. O Alex Santiago, parabéns por essa coragem. Ele já disse um tempo isso, né? Mais no início da nossa live. Parabéns por essa coragem de voltar nessa triste etapa da sua vida e nos ajudar a refletir sobre nossos traumas. Também um outro comentário. Jamile tem uma relação muito próxima com a música. É nítido desde sua expressão corporal até a sua afinação vocal. E ela dança demais. Olha! Gente do céu! Olha, depois eu vou ler esses comentários, que não deu para ler agora. Então, na verdade, esses comentários eles não ficam gravados na live. Por isso que eu leio eles ao vivo, porque eles não ficam gravados. Não sei por qual motivo. Outro comentário aqui do Beto, agora. Guerreira, corajosa e com muita personalidade, a Jamile. Beto, obrigada, viu? Muito obrigada de coração. O que mais? Deixa eu ver. Os comentários passam Janice! A Janice ficaria 2 horas ouvindo a gente por mais 2 horas. Ela é um doce. Olha, Janices, viu, Lívia? Janices, ela faz parte de um coral. Lembra que eu te falei que a Rede Municipal de Belém, ela tem um trabalho de música dentro das escolas? Essa mocinha aí, ela é uma professora que está ativa. Gente, esse pessoal fez uma coisa mais linda do mundo. Eles formaram um coral, né, de professores. Não só trabalhou a autoestima e a alma dos professores, como eles bombaram, eles começaram a ser convidados para participar de várias, como é que se diz? Várias apresentações, e eles iam todos, né, caracterizados de carimbó. Eu não sei o nome do coral, porque eu esqueci, eu anotei em alguma parte aqui, estou procurando, e veio a pandemia e eles pararam as apresentações, mas assim que voltar a pandemia, eles vão voltar a se apresentar e eu vou te marcar quando eles apresentarem. Olha, muito lindo o coral e como que transformou, o canto transformou a vida deles todos como professores e se reflete na escola, porque um professor bem trabalhado emocionalmente, com autoestima elevada, ele vai também levar isso para o seu aluno. Então, eu acho maravilhosa a Rede Municipal de Belém com esse trabalho aí de canto dentro das escolas. Um beijo aí para o Coral Municipal de Belém. Pode me marcar, sim. Outro comentário, Jamile, já quero uma biografia da tua história. A tua história precisa ser registrada para ajudar muitas pessoas a exorcizarem esses traumas do passado. Ressignificarem, né? Dar novos significados,
dar um novo sentido aí para suas vidas. O que mais? Ó, outro comentário, aqui do Pedrosa agora. Escreva um livro, sua história de vida é exemplo de resiliência. Gratidão por compartilhar conosco suas experiências que vêm a cada dia sendo transformada positivamente. Quem canta seus males espanta. Exato. Muito obrigada, viu? Vem para o encanto de coral, Jamile, a Janice está falando. Encanto de coral, é isso, encanto de coral. Eu vou. E lá no NIED, Núcleo de Informática Educativa, onde eu trabalhei, a Odineia Lopes, ela faz parte de uma igreja evangélica e todo final de ano eles fazem a cantata. E ela fazia isso com a gente lá no NIED, para a gente cantar e coral. Gente, eu vou te marcar num vídeo que eu tô super animadona lá cantando no final do ano. Muito bom. Vou sim pro coral, pro encanto de coral, Janices. Pode deixar. E a Vivi diz aqui, muito bom ouvir vocês, parabéns. Essa é minha mãe. Um beijo, mãe, sempre na sintonia aí com a gente. Que legal! Muito prazer conhecê-la. Olha, você nos deu. Este útero é muito sagrado, porque deu uma pessoa tão cheia de luz assim para a gente, para nos ajudar fazendo um projeto desse, merecer um novo dia. Ai, muito obrigada. Jamile. Grande beijo. Beijo. Ó, o Beto está te agradecendo. É isso, Jamile. Você, assim, respire essa positividade, né, das pessoas que gostam de você, que torcem por você, que te apoiam, né, e continue aí exercitando cada vez mais o canto na sua vida, trabalhando o seu auto-amor, o seu autoconhecimento, a sua autoestima, transmitindo o melhor para sua filha, todo o carinho, né, todas as coisas boas. Tá certo que é importante a gente transmitir também as nossas dificuldades, tudo que a gente passou de difícil, né? E mostrar que existe um caminho, sim, de ressignificação, de cura, e que é possível, para todas as dores, tratamento e, principalmente, apoio daqueles que nos amam, né? Legal. É isso. Muita gratidão, gente. Mas você, assim, para a gente finalizar, né? Tem uma música que você gostaria de cantar, que você poderia cantar para nós, né? Para estar fazendo esse momento da finalização da nossa live, deixar uma mensagem, né, para as pessoas que nos assistem. Tá certo que tudo já foi uma mensagem, mas a música sereniza as nossas emoções. Sim. Né? Eu vou deixar para você a vida. Eu vou deixar para vocês uma música que eu acho que tem muito a ver com a minha história e tem a ver com esse momento que a gente está vivenciando agora. É uma música antiga, da década de 70, do Beto Guedes, chama-se O Sal da Terra. Posso? Com certeza. Cante com a sua alma. Exatamente, tá? Desculpa aí qualquer desafinação, mas eu quero deixar essa mensagem bonita para vocês, pensando nesse momento que a gente está vivendo, tá? Anda, quero te dizer nenhum segredo, falo nesse chão da nossa casa, vem que tá na hora de arrumar tempo, quero viver mais 200 anos, quero não ferir meus semelhantes, nem por isso eu quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. A paz na terra, amor, o pé na terra. A paz na terra, amor, o sal da terra. És o mais bonito dos planetas,
Estão te maltratando por dinheiro, tu que és a nave, nossa irmã. Canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com seus frutos. Tu que és do homem a maçã. Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor. Gente, o sal da terra é o amor. Amém! Que linda! E trata de cantar no grupo essa música e quantas mais você quiser. A gente tem um grupo no WhatsApp, gente, lá do Projeto Merecer um Novo Dia, onde tem o quadro lá, Cante o Seu Dia, que eu faço todo mundo cantar lá todo dia. Todo dia tem alguém cantando, e a Jamília ainda não cantou pra gente, ela vai ter que cantar. Morro de vergonha! Ó, comentários, o mundo precisa de amor. Vivi, beijo, mãe, precisa muito. É puro amor essa live aqui. Ó, o Beto, é isso aí, vamos precisar de todo mundo para varrer do mundo a opressão. Palmas aqui da Janice, bela escolha, a Marlita falando. Ó, palmas, linda, linda, linda. Pessoal, tudo te aplaudindo e te elogiando aqui. Gente, muito obrigada pelo carinho de todo mundo, tá? Vamos cuidar melhor das nossas crianças, né? Vamos doar amor, né? O que mais a gente precisa fazer, e foi a mensagem de Jesus, né? É amar, amar e acolher. Amém. Amai-vos uns aos outros, né? Como eu vos amei. Né? A gente exercita esse amor de Jesus Cristo em nós, né? Fazendo coisas boas, sendo melhores para nós mesmos, né? Porque quando nós somos bons para a gente consegue transmitir o nosso melhor para as pessoas também. Sim. Né? E muita gratidão, Jamile. Olha, a Janice, toda forma de amor. E a solução dos problemas, a solução dos problemas é o amor. Com certeza. Ai, falamos juntas. Toca aí, Jamile. Toca aí. Obrigada, meu amor, pela oportunidade, tá? Muito obrigada. Eu acho que essa live foi bem diferentona de tudo que tu já tinhas trabalhado, mas ela veio agregar ainda mais, né? Justamente para esse momento que a gente está vivenciando. É um momento de muito luto e que a gente precisa, sim, falar desse luto, falar das nossas emoções, falar das nossas dores, né? Então, eu não quis aqui trazer uma história de dor e sofrimento. Eu quero que as pessoas vejam a dor e o sofrimento, né, como uma forma de colocar, é uma lição, né, de colocar amor e vida. Aonde há dor e sofrimento, a gente fazer vir a vida, tá bem? A vida, as flores, o amor, né? Apesar de toda a dor. Só amor e gratidão, gente. Obrigada. Ô, Jamile, o que está escrito aí? Aqui aparece para mim ao contrário as letras. Tá assim, porque eu sou feita muito mais de amor e vida do que toda a realidade que tentou me destruir. Gratidão me define. Então, eu só tenho gratidão, porque tudo que eu passei fez eu ser a pessoa de luz que vocês estão dizendo que eu sou. Com certeza, com certeza. Tudo é um aprendizado e nós estamos aí na escada da evolução para nossa ascensão, com certeza, né? Aprendendo aí Obrigada, com as dificuldades, com as conquistas, né? E o que te faz feliz, Jamile? Conta para nós. Em uma breve, o que te faz mais feliz? Nesse momento é respirar, Lívia. Respirar me faz muito feliz, né?
Eu olho para minha casa, está precisando de reforma, está precisando de tudo, mas eu estou feliz porque eu posso respirar. Respirando, eu posso cantar. Cantando, eu posso ser uma pessoa cada vez melhor. Então, respirar me faz feliz. Que lindo, que lindo. Linda live, o pessoal agradecendo muito. Gente, essa live fica gravada, viu? Aqui no Instagram. Quem não pegou desde o início, pode voltar lá depois que ela tiver processadinha aqui e reassistir. Também estará no meu canal, essa nossa live depois, viu, Jamile? Lá no YouTube, no Canto Terapia da Alma. Então se inscrevam lá no canal, fiquem ligados que logo mais essa linda live estará com a gente lá no canal. Tá bom? Então um beijo no coração de todos vocês, um beijo, Jamile, e muita gratidão. Namastê. Obrigada. Namastê.